Olá, boa noite, tudo bom? Mais uma vez estou aqui para fazer outra gravação muito bacana com vocês. E o tema agora mudou. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Thalita e esse é meu canal, Thalita Renova. Aproveitem, pegue seus lugares, aproveitem, pegue, façam suas pipocas e pegue suas águas. Poxa, mas não pode ser um suco? Pode ser um suco, mas aproveitem a live, compartilhem o seu joinha e mandem para as pessoas que precisem ouvir essa live ou curtam essa live com as pessoas que vocês gostem, ok? Mas não esqueçam, compartilhem e dê o seu joinha. O tema de agora é você ignora as pessoas de rua? E por que vocês fazem isso? Esse tema é um pouquinho mais pesado, não é verdade? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Eu já fiz muito isso e alguns temas que eu trago aqui são temas que eu já vivi, são temas que eu já passei e são temas que realmente pessoas não se importam muito em trazer, porque acham que isso não faz parte do dia a dia, né? Se enganam, porque são parte de pessoas muito importantes, às vezes, pessoas que às vezes não sabem que tem esse lado, porém isso existe. E sim, tem pessoas que se importam, tem pessoas que não falam sobre este lado. Então por isso eu trago esses temas, tá bom? Como eu disse, eu já passei por esse tipo de coisa, né? Então, propriamente dito, eu falo por experiência própria. Fui uma das que passou por esta situação. Ignorar e ser ignorado. Poxa, mas como assim? Meu canal Thalita Renova fala sobre vários temas, abrange vários assuntos, desde cristais até temas como este. Então, são vários assuntos, né? Temas sobre coisas mais importantes, menos importantes, coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta de falar, né? E esse é um tema delicado, não é verdade? Então, vamos ao tema. Como eu disse, eu passei por isso, não é engraçado, não é interessante a gente tocar em certas feridas e não é interessante a gente também saber que isso é uma coisa que a população ignora até hoje. Nossa, mas como assim? As pessoas ignoram, de verdade, né? São vistos como pessoas isoladas, pessoas que não existem, são fantasmas. A população acha que nunca vai passar por isso, que isso é um modo de mostrar o outro lado sombrio, vamos dizer assim. Só que esse lado sombrio, todo mundo sabe que nem tudo são rosas, não são fadas, não são, né? E essas coisas acontecem real, verdadeiramente. Muitas coisas acontecem para que uma pessoa se torne um simples morador. Eu, você e várias outras pessoas podem passar por uma situação neste caso, ok? Vou abranger alguns pontos. Caso 1. Você pode ter uma casa muito bonita, ter uma família bacana e de repente do nada você perde. Vários motivos fazem com que você perca esse tipo de mordomia. Essas mordomias podem acontecer de repente com a perda de um trabalho, uma depressão, de repente você se vê com problemas no trabalho mesmo, ou até mesmo na família, no modo em geral. Coisas que muitas vezes essas são coisas reversíveis e às vezes não são reversíveis, né? Eu vou contar um pouquinho de mim que vocês vão entender. Eu passei por coisas na minha família que realmente não foram muito bacanas e com o falecimento do meu pai tudo mudou. Eu tinha uma casa, tinha uma família, eu tinha tudo nas mãos e de repente perdi.
né? Tudo veio a água abaixo. Morei por um bom tempo na rua, e antes de eu morar na rua eu via muitos moradores. A minha família ignorava muitos moradores de rua. Essas famílias, eu falo famílias entre aspas, porque realmente existe famílias inteiras na rua, assim como também existem duas pessoas, uma pessoa, existe às vezes só uma pessoa, trecheiros na rua, né? Trecheiros são pessoas que têm mochilinha nas costas, com uma bagagenzinha para ele, um resto de dinheirinho, ou o dinheiro que ele produz, né? E assim ele vai levando a vida. Ele faz viagens de cidades a cidades, são os trecheiros. E tem os moradores. Os moradores são aqueles que fixam nos lugares principais da cidade. Padaria, lanchonetes, em pontos que realmente ele sabe que ali é um ponto que ele pode ficar para passar um dia de almoço, janta, e que ele tem um ponto próximo para ele tomar um banho, para ele ter uma vida socialmente falando. Então esses são os moradores. As pessoas têm uma ideia errada sobre pessoas assim. Mas como? Antigamente se falava que os moradores eram pessoas que fediam, que não tomavam banho, que o cabelo estava sempre fedido, que eles não trocavam de roupa. O fato era mesmo, verdade, que era assim mesmo, né? Só que foi se passando, né, algumas décadas, alguns anos, e continuou tendo esse tipo de comportamento diferenciado. Hoje os moradores têm um centro chamado Centro Pop, que são justamente centros para eles, onde eles ficam, eles tomam banho, escovam os dentes, arrumam o cabelo, trocam de roupa. Esses são os famosos moradores de rua, mas continuam na rua, porque eles não têm moradia fixa e não têm onde ficarem. Então, as pessoas julgam muito. Muitos deles tinham trabalho, tinham esposa, tinham filhos, tinham tudo. E por algum motivo foram morar na rua. Então, as pessoas julgam pessoas assim, né? Muitos assim olham de lado, outros olham, passam de frente e não fazem o mínimo de esforço para saber se de repente aquela pessoa está precisando de um dinheiro para comprar alimentos. Tá certo que muitos compram drogas e outros não. Os que têm a consciência de comprar dinheiro ou de comprar comida, vão comprar comida. Alguns vão comprar drogas. Então, muitos são rejeitados por isso. Tem moradores que fazem de um dinheiro comida, ou seja, eles fazem lotezinhos, juntam todos eles e fazem comidas num parquezinho, alimentos. Igrejas ajudam? Ajudam e muito. Por quê? Grande parte das igrejas fazem marmitex e levam, né? E aí eles esperam de semana e de final de semana a comida passar. Quando é frio, eles têm cobertas, eles têm um colchão para poder ficar estacionados nesses cantinhos apropriados que eu disse para vocês. Então, por isso que eu falo, muitas pessoas ignoram, né, eles. Alguns têm sorte de ter a chance de pegar albergues. Por quê? Porque alguns querem evoluir e vão para albergues, ficam em albergues de 15 a 20 dias, dependendo do albergue, ficam até um ano, às vezes não ficam tanto tempo, só que aí o tempo é muito reduzido, porque tem vários outros para poder vir. O cadastro é feito, eles ficam camas, cada uma na sua, com coberta, cama separadinha, cobertorzinho, entre outras coisas. São tratados como pessoas, né? Quando na rua, não são tratados como pessoas, são tratados como fantasmas e pessoas que não existem, simplesmente, né? Por isso que eu pergunto para vocês,
Você ignora uma pessoa dessa? Sabia que muitas pessoas que são ignoradas, um dia já foi ignorada por você também? Já ignorou você também? Né? Você pode se tornar uma pessoa assim. Você tem tudo e de repente você pode não ter nada. Então não ignore uma pessoa desse jeito, né? Porque isso pode vir acarretar problemas futuros. Você tá aí tendo de um tudo e de repente você pode estar do lado oposto. Então, quando vocês verem pessoas assim, não pense que eles são só os coitadinhos. Como eu disse, grande parte deles tentam se levantar. Outros nem tanto, se afundam, mas se afundam de um jeito que às vezes não dá para entender, né? Então, tem estudos? Tem. Eles têm estudos. Eles têm, como eles falam bonito e tudo? Sim, eles falam bonito e tudo. Tem título de eleitor. Muitos deles sabem viver uma vida mais na sociedade, sabem sim, porque já tiveram na sociedade um dia e querem retornar, né? Então, acabam alugando casas às vezes, né? Se tem a chance de voltar para a sociedade, vão voltar. Então, por isso que eu digo para vocês, não ignorem uma pessoa que de repente tá do jeito que tá, porque isso às vezes não é uma opção estar na rua, né? Ele teve a chance de estar do lado de cá, sim, mas ele também teve a opção de estar do outro lado. Eu tive essa opção de estar do outro lado e eu vou falar pra vocês, tem dias em que você vai se sentir muito mal, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se levanta ou não, você corre o risco de você acordar ou não, e você corre o risco de repente você olhar e falar assim, e aí? Pra onde eu vou? Isso é um caso que muitas pessoas ignoram jogando, de repente passam por cima. Já teve casos que pessoas queimaram moradores. Ah, mas é só mais um. Não, é um cidadão de bem e que muitas vezes esse cidadão estava ali, nem sabia se a pessoa estava dormindo ali ou não, nem sabia se a pessoa estava ali fazendo alguma coisa ou não. Muitos têm depressão, outros ficam ali quietinhos e não fazem absolutamente nada, mas você acha que o fato só de olhar vai te machucar, vai te ofender? Então, cuidado com esse eu acho, porque às vezes o eu acho está muito errado, né? Não ignorem uma pessoa assim, não pense que esse tipo de pessoa é uma pessoa que vai te fazer mal. Não pré-julgue a pessoa, ok? Não ignore. Faça que nem algumas pessoas fazem, né? Que as pessoas geralmente costumam fazer. Faça o famoso família sopão. A pessoa que vai, faz um sopão e leva nos dias que você encontre um deles. Eu sei que muitas vezes é arriscado, não sei o quê, mas aí no horário que você sabe que a tropinha tá ali, ou então um ou outro tá ali, né? E tente ajudar em vez de criticar, ou então ignorar. Porque ignorar não vai resolver o problema deles, mas também não vai fazer com que eles gostem de você, né? Então, ajuda é a melhor opção. Já que o governo não ajuda com esse tipo de trabalho, então nós que somos responsáveis por nós mesmos, pelo menos uma ajuda para eles, né? Com roupa, como fazemos a campanha do agasalho, né? Por que não uma doação de roupa? De repente você tem uma roupa no guarda-roupa que você não quer e tal, leva lá, de repente para ele vai servir, né? Um tênis, uma blusa, um cobertor, alguma coisa assim, né? Em vez de ignorar, faça o que o governo não está fazendo. Em vez de simplesmente olhar de lado, simplesmente ignorar, simplesmente fingir que não é uma pessoa, porque você pode estar na situação dele, né? Então é isso.
Meu recado é esse e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Do mais, próximo vídeo estarei aqui. Compartilhe mais uma vez, dê o seu joinha e ajude quem precisa. Até o próximo. Tchau!